Bom dia, bom domingo para você e a sua família. Nós estamos aqui nessa manhã de uma maneira normal, mas um pouco diferente, porque você está acostumado a ver a gente aqui tocando, cantando, mas hoje a gente resolveu fazer um pouquinho diferente. A gente resolveu falar um pouquinho da palavra de Deus e a gente vai colocar um formato um pouquinho diferente no nosso canal. A gente vai começar a fazer algumas coisas diferentes para dar uma intensificada, para dar uma mudada. E a partir desse princípio, ontem eu estava meditando e estava pensando em algumas coisas, de como a gente fica dando palco para algumas coisas que não deveria de ter palco, né? Então, a gente dá palco pro diabo, a gente dá palco para a carne, a gente dá palco para tantas coisas, e aquilo que de verdade a gente deveria de evidenciar, a gente não evidencia, que é a salvação, que é Cristo na minha vida, o Espírito Santo na sua, na nossa. E aí eu estava meditando sobre um texto e eu quero compartilhar esse texto com você. Está lá em Romanos capítulo 8. Então, para você que ainda não tem o hábito de mexer com a Bíblia ela é composta por bastante livros, né? Livros e cartas, histórias e tal. E uma parte dela é o Antigo Testamento e outra parte é o Novo Testamento. E Romanos está lá no Novo Testamento, no capítulo 8. Vamos lá então? Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, Jesus nos livrou, ou me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça de Deus se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto o que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou o Cristo também, vivificará em vossos corpos mortais pelo seu Espírito que vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Por outra vez, estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? Depois se dá uma lida no capítulo 9 também,
você dá uma olhada assim, dá uma analisada no livro de Romanos, porque a gente tem um debate teológico aí que as pessoas acreditam que quem escreveu a carta aos Romanos não foi Paulo. Mas eu, particularmente, eu acredito que tenha sido Paulo. Porque Paulo ele tinha uma dupla cidadania. Ele era judeu e ele também era romano. Por uma estratégia do Espírito Santo, que depois a gente conversa mais sobre isso, Paulo foi preso em Roma e, por consequência disso, ele pregou o evangelho aos romanos, que era a potência do mundo antigo naquela época, e por conta disso, o evangelho foi apregoado pelos povos latinos e por esse motivo que nós estamos aqui. Ele foi lá para a Espanha, que ainda não era Espanha, e com os povos latinos e o evangelho chegou até nós. Então Paulo estava falando acerca do palco, que eu comecei a falar agora, né? Porque a gente dá força, a gente dá ênfase para tantas coisas, né? Na nossa vida cotidiana, na nossa vida cristã. E se você também não é cristão, vale para você também isso daí também. A gente dá palco para tanta coisa, né? A gente dá palco para tanta coisa errada, desagradável, que faz mal para nós, que faz mal para o outro, e principalmente nós que temos uma orientação cristã. A gente esquece que o evangelho que Cristo veio pregar aqui, ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a você mesmo. Ou seja, a totalidade do seu amor tem que ser para Deus, em contrapartida com os seus irmãos. O mal que eu não quero para mim, eu não quero para os meus irmãos, seja ele lá quem ele for, seja da mesma orientação religiosa que eu, da mesma orientação sexual que eu, da mesma orientação política que eu, ou não, não importa. O mesmo bem que eu quero para mim, eu quero para o outro. Então Paulo estava falando a questão do palco, que alguns irmãos lá, e Paulo nesse contexto em Roma, estava falando para aqueles irmãos lá, que aqueles irmãos eles estavam vivendo ali numa contenda, eles estavam dando palco para algumas situações, então o Paulo estava falando para ele assim, cara, resumindo em português mais claro, cara, vocês têm o Espírito Santo que te ajuda em todos os seus momentos, nos seus momentos de fraqueza, o Espírito Santo de Deus está lá. Nos seus momentos de angústia, o Espírito Santo de Deus está aí com você. O Espírito Santo está comigo, está com você. No momento que você está se sentindo meio decaído, meio inclinado para fazer algumas coisas que são desagradáveis para Deus, que você sabe o que é, não precisa de eu dizer a você o que é, mas você sabe, você tem o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 6, que é o amor, mansidão, domínio próprio, paraná, um elenco de coisas e um monte de coisas também que são o fruto da carne. Você tem o fruto do Espírito, você tem o fruto da carne. Então, se de verdade você tem o Espírito Santo de Deus, por que você está dando tanto palco, tanta ênfase para o que as pessoas estão te condenando, para aquilo que as pessoas estão falando, ou até próprio porque você mesmo está se condenando, porque você está dando legalidade para a tua carne, que é inimiga do Espírito, que quer fazer as coisas que é agradável a ela. E quando Paulo está falando carne, não é esta carne aqui, está falando das concupiscências, ou palavra difícil, está falando dos desejos. Ah, o meu desejo é meter o pé na jaca, é chutar o balde. Mas será que isso é que Deus ele quer? Jesus, em algumas situações, ele chutou o balde. Ele chegou lá no templo, os caras estavam fazendo comércio lá no templo. Deixa eu explicar essa parada do comércio também, porque muita gente fala um monte de besteira. Deus tinha dado uma ordem lá no Antigo Testamento, que era para as pessoas trazerem os dízimos, ou seja, os dízimos e as ofertas à casa do tesouro ou ao templo, que não existe mais, que foi destruído e tal. Mas não vamos entrar nesse assunto agora. Então, o povo tinha uma ordenança dada por Deus. Então, eles tinham que tirar das suas próprias criações o primogênito das criações, o primogênito da ovelha, o primogênito do gado, o primogênito dos frutos da terra, o melhor, e trazer para o templo, e ser entregue ao sacerdote, para que o sacerdote fosse fazer todas aquelas coisas lá que está no Antigo Testamento. Eu não quero ficar dando pauta aqui nesse momento sobre isso. Mas então, quero que você entenda o contexto do negócio. Por que Cristo chutou o balde?
Então, era um esforço particular de cada um. E aí os caras, acho que eles eram brasileiros, para dar um jeitinho brasileiro, o que, que os caras faziam? Os caras ficavam lá na porta do templo vendendo já os animais, é, o cominho, as ervas, a hortelã. Aí Jesus falou assim, mas o que é isso? Não tem nada a ver. Aí Jesus começou a chutar a banca lá. Chutou os camelô de lá. Entendeu? Mas é por causa disso. Foi no zelo às coisas de Deus, porque ele ama a Deus acima de todas as coisas. E aí ele pegou o chicotinho lá e desceu o chicotinho em todo mundo e chutou todo mundo para lá e falou um montão ali. Chutou o pau da barraca, como a gente diz, chutou o balde. Quando ele chegou nos hipócritas, fariseus, saduceus, os doutores da lei naquela época, chutou o balde. Ele fez um monte, chamou de raça de víbora, de hipócrita, mas em nenhum momento ele não pecou. Entendeu? Então, às vezes a gente está fazendo coisas que depois a gente vai ficar, poxa vida, eu deveria de ser mais manso nessa situação assim, eu deveria de ser mais calmo, mais controlado. Nossa, meu chefe mandou eu fazer um trampo ali, aquele trampo não era legal, não era meu, e aí eu chutei o pau da barraca, xinguei todo mundo, mandei todo mundo para aquele lugar, aí você deu vazão à carne. Se é o Espírito que está em vocês, como Paulo está dizendo aqui no Romanos, aí você fala, não, peraí, espera um pouquinho. Será que nessa circunstância alguém faria alguma coisa por mim? Me colocar no lugar de outra pessoa, ter empatia? Será que a gente foi buscar o Espírito Santo de Deus? O que o Espírito Santo de Deus falaria? Será que naquele momento eu poderia agir de uma outra forma? Ou será que aquela hora era o momento de eu mostrar o zelo de Deus e das coisas de Deus e com o Espírito Santo? Então, é uma discussão que vai muito mais além do que isso, né? Então, tem muitas pessoas que também pegam alguns versículos bíblicos para justificar é, a sua deformidade de caráter. Tem pessoas que falam assim, mas eu fiz isso porque a carne é fraca. Mas a palavra também diz que o espírito é forte. Então, quando os seus desejos foram maiores que o teu espírito, é porque você ainda está obedecendo a tua carne, os seus desejos. E a sua carne e os seus desejos foram crucificados lá com Cristo. Porque ele venceu todas as coisas da lei para que você tivesse hoje liberdade de escolha. Aí eu estava pensando acerca de dois caras lá do Antigo Testamento, dois irmãos, Jacó e Esaú. Então, a Bíblia fala que Esaú, o histórico de Esaú, era um homem que estava acostumado a viver na escassez, estava acostumado a ir para a mata e encontrar alimento, encontrar ervas, né? Não tinha hoje como a gente tem o supermercado, o açougue aqui, que a gente vai lá, passa o cartão, a gente manda um pix, o cara entrega na nossa casa. Os caras tinham que caçar, tinham que plantar. Então, ele tinha essa habilidade, ele saía para caçada. Não sei se Israel tem floresta, porque eu moro aqui no Brasil, nunca fui para lá, mas o que eu sei lá é deserto, mas os caras, para arrumar carne, para arrumar erva ali era difícil. Para arrumar um alface ali era difícil. Então eu não sei. Então acho que ele vivia horas e horas, dias e dias no meio do mato e tinha que comer. Porque ele era caçador. E aí Deus havia escolhido ele para ser o primogênito, tinha toda uma tradição acerca da primogenitura. Então ele era primogênito e Deus havia escolhido ele para. E Esaú era o cara que estava acostumado a ficar lá no meio do mato e tal. E tinha a questão da lei da primogenitura. Depois você lê lá no livro de Gênesis. E Jacó era o segundo filho. Eles eram gêmeos. Não vou contar a história aqui para você, mas depois você lê, não vou te dar spoiler. Você lê lá. E aí tinha uma cutruca ali, uma maracutaia com Jacó e a sua mãe, a questão da primogenitura. E Esaú chegou morrendo de fome. E aí Jacó falou assim, Jacó era bom de cozinha, era bom cozinheiro, falou assim, eu vou fazer um guisado para você,
mas em troca disso, você me dá a primogenitura. E aí, Esaú, dando lugar à carne, foi lá e comeu o guisado, que muitos dizem que é prato de lentilha, e acabou fazendo a troca da primogenitura, que também era a vontade de Deus, e pronto, acabou. Mas o que eu quero dizer é assim para você nesta manhã: não existe nada que te condene, porque Cristo se fez condenação, Cristo se fez maldição por você lá na cruz do Calvário, e todas as maldições, todas as condenações estão com ele lá. Ele levou sobre si. Em Isaías fala que ele levou todo o pecado sobre si. Ele se fez enfermo para levar todas as nossas enfermidades. Ele se fez maldito. Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Está escrito em Gálatas. Ele se fez maldição por mim, por conta da lei. Porque a lei não permitia que eu e você se chegasse até Deus, porque nós não éramos povo. E na palavra de Deus é escrito assim, que aqueles que viram ele não creram. E bem-aventurado é aquele que não viu e que creu. E nós somos essa geração, uma geração que nós cremos. Ele não nasceu no Brasil, ele nasceu lá em Israel, mas por intermédio da palavra de Deus nós cremos nele. Por isso que nós somos adotados e somos chamados hoje de filhos de Deus. Então, quando a condenação vier sobre a sua mente, a condenação vier porque você fez alguma coisa, lembre-se deste versículo. Lembre-se que você tem o Espírito Santo. Dá uma lida na carta de Romanos, aquilo que Paulo escreveu para os irmãos romanos, que eu acho que de todos os textos que Paulo escreveu, é uma carta mais contemporânea, que tem mais a ver com a nossa circunstância social, de cidade, de município e tal. Então dá uma olhadinha lá, dá uma lida lá. Pega esse capítulo de Romanos 8, dá uma lida, dá uma degustada, dá uma meditada. Leia um versículo, nenhuma condenação há. Olha que forte, nenhuma, não existe condenação sobre mim, sobre você, nenhuma. E se houver, a gente vai buscar no Espírito Santo de Deus, a gente vai voltar lá com Jesus, a gente vai ler lá o Evangelho, vai ver o que Jesus fez por nós lá, o que ele sofreu, qual foi aquele contexto todo para hoje a gente viver em liberdade, a liberdade que Cristo nos deu. E hoje a gente ter domínio da nossa carne, a gente ter domínio dos nossos sentimentos, a gente ter domínio de umas certas coisas que vai fazer com que a gente tenha uma vida melhor e abundante na presença de Deus. Então, lembre-se, se tem alguma coisa te acusando aí na sua mente, alguma situação, se por um acaso você deu palco aí para o diabo te acusar de algumas coisas que você fez no passado, fala para ele assim, ó, cala a boca, meu irmão, fica frio, fica na sua, sai daí, tira ele do picadeiro, sabe? Baixa a cortina, encerra o espetáculo, não dá palco para ele, não dá público para ele, não, para ele te expor, para ele te humilhar. Levanta a sua cabeça e fala assim, eu sou filho de Deus. Peraí, cala a boca, rapaz. Cala a boca que eu sou filho de Deus. Jesus morreu lá na cruz, ele derramou o sangue dele, que é precioso demais, para me cobrir, para me purificar de todo mal, de todo pecado. Levanta a tua cabeça e sai deste lugar de condenação. Este lugar não é seu, este lugar não é meu. Este lugar é para nenhum filho de Deus. O lugar onde Deus quer que os seus filhos estejam é o adorando, é glorificando, é dando bom testemunho, é produzindo frutos do Espírito. Dá uma lidinha também ali em Gálatas 6, está no Novo Testamento também. Vê ali o fruto do Espírito para saber se você tem o Espírito Santo de Deus. Se você não tiver, ele também está aí disponível para você. Ele está só esperando o momento que você falar assim, ó, eis-me aqui, Senhor, entra na minha vida, transforma a minha vida. Sabe aquela música que a gente canta? Entra na minha casa, entra na minha vida. É isso aí, pede para ele entrar nessa manhã na sua vida, pede para ele entrar na sua família. Se você está se sentindo acusado pelo seu esposo, pelo seu pai, pelos seus filhos, pelos seus primos, pelos seus vizinhos, sei lá pede hoje para que o Espírito Santo de Deus entre na sua casa e que te encha de tanta paz, de tanta certeza, de tanta convicção, que Jesus levou sobre si todas essas acusações. E faça como ele fez. Vira as costas e deixa o povo falando com a sua mão. Deixa o capeta falando com a sua mão. Encerra hoje
esse espetáculo que o diabo, que a carne, que o pecado, que tantas circunstâncias te tiram do foco, da vontade e do direcionamento para o caminho de Deus. Essa é amanhã, é para hoje, neste domingo, você mudar toda a sua história. Mas eu posso mudar? Pode. Basta só uma atitude sua. Basta só você falar assim, Senhor, olha, eu não consigo. Dói muito. A carga é muito pesada. Aí ele entra e toma de você todo o jugo que é pesado, toda acusação que é pesada, toda doença emocional, na alma, mental, ele toma para ele e dá o dele, que é leve e suave, e coloca sobre os teus ombros. Porque ele é o príncipe da paz. E mediante essa abertura que você dá para o Espírito Santo de Deus, você passa a viver num outro contexto. Você começa a observar as coisas sobre outro contexto. Aí você consegue perceber quando esses palhaços, a carne, o pecado, os demônios, o diabo e toda sorte de coisas ruins, querem o foco, o spot, a luz sobre eles. E aí você dá uma fechada na cortina, fala assim, acabou o espetáculo. Find out, sold out. Acabou o espetáculo. Agora quem vai brilhar é a luz de Cristo na minha vida. Faça isso hoje, nesta manhã. Faça isso todos os dias. Faça isso amanhã no seu dia de trabalho. Faça isso no meio da sua família. Quando tiver aquela loucura nessa casa, marido brigando com a esposa brigando, a mulher batendo os armários, as portas, quebrando o copo, o marido chutando papagaio, chutando pinico, falando da sogra, falando, opa, esse não é o show, não vou dar sequência nesse show, hoje eu vou fechar essa cortina aqui, entra lá no seu quarto, fecha a porta, dobra os seus joelhos, procura o teu pai em secreto, fala assim, Senhor, venha com a sua paz no meu lar. Quando seu marido estiver com o espírito de Nabal, que é o espírito da loucura, estiver doidão, não vai para cima, vai para cima do diabo, entra lá no seu quarto, fala assim, opa, parou aí, Senhor, entra aqui na minha casa, entra na vida do meu esposo, transforma a vida dele, muda, liberta, coloca amor, coloca paz, e você vai ver as coisas vão acontecendo. Quando os seus filhos estiverem tudo revoltado, tudo doidão lá, opa, é o momento de você chegar diante do Senhor e falar com o Senhor. Quando tudo estiver bagunçado, tudo estiver no transtorno, aí é a hora. Quando a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva estiver toda doidona, estiver igual a esposa de Ló, fala assim, amaldiçoa teu Deus e morre. Você fala, opa, pera um pouquinho aí. Olha o palco ali. Quem é que vai estar nesse palco? É o momento de você chegar. Espírito Santo de Deus, me dê sabedoria. Porque a Bíblia fala que Salomão, Deus chegou para Salomão e falou assim para Salomão, o que você quer, Salomão? Salomão falou assim, só quero sabedoria. Conhecimento, a gente tem conhecimento lendo, mas sabedoria, a gente só recebe sabedoria de Deus. E a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica, a tola destrói. A mulher, ela já tem sabedoria. E a gente não tem sabedoria, a gente tem que pedir sabedoria de Deus. Então peça para Deus dar sabedoria para você poder conduzir a sua esposa, sua namorada, sua noiva no palco certo, onde Jesus possa brilhar sobre ela, sobre o seu relacionamento. Quando tiver tudo tempestade, aquela coisa, aquela confusão, chama Jesus, que ele é o homem que faz o mar se acalmar, ele é o homem que fala para a tempestade, chega, ele é o cara que resolve os problemas do palco, entendeu? Ele chega e fala assim, opa, quem tem que brilhar aqui sou eu, tempestade, vento, ó, cala a boca. Então esse é o nome, Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, nome poderoso para te salvar, para te mudar, para te libertar. Então nesta manhã é a palavra que eu tenho para você. O que tem feito, quem é que tem feito o show aí na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, em todas as áreas da sua vida? Quem é que tem ocupado o palco? Quem é que tem ocupado esse patamar?
Essa manhã é o dia que o Senhor está te chamando através da sua palavra para você encerrar esse espetáculo. Você fala, opa, vamos fechar a cortina, vamos baixar tudo e nós vamos começar um espetáculo novo. O espetáculo novo agora quem vai brilhar é o Espírito Santo de Deus na minha vida. O que vai brilhar agora é o Espírito Santo de Deus lá no meu trabalho. Quando eu chegar lá para o meu trabalho, eles vão ver uma luz diferente. Quando eu produzir lá no meu trabalho, eu vou trabalhar para o meu patrão como se eu estivesse trabalhando para o meu Senhor, para o meu Deus. Vou entregar o meu trabalho com excelência, que eu estou fazendo para Deus, não estou fazendo para o homem. O homem está lá, mas todas as bênçãos, todas as dádivas vêm do alto, do Senhor. O Senhor vai usar o meu patrão, que é endemoniado, que é nervoso, mas eu vou trabalhar com afinco, como se fosse para o meu Senhor, para glorificar o meu Senhor. E no dia, na hora que eu encerrar o meu expediente, eu vou falar, graças a Deus, que até aqui o Senhor me fortaleceu. Tá bom? Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Deus te abençoe. Bom domingo, bom almoço. Antes de mais nada, ore ao Senhor. Consagre este seu dia ao Senhor. Consagre tudo na sua vida ao Senhor. Tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima. E fique conosco. Compartilhe, curta, envia para os seus amigos, envia lá no grupo da família. Tá bom? Deus te abençoe e fique com Deus.